E aí, quantas vezes você já se surpreendeu fazendo promessas que você nunca cumpriu? É uma dieta que você vai começar amanhã, é um dinheiro que você vai guardar e você não consegue. Enfim, uma série de promessas que você quebra, promessas para você mesmo. Recentemente foi publicado um artigo na Forbes Saúde de um psicólogo falando sobre um hábito silencioso que destrói a sua autoconfiança e ela afeta o seu bolso. É exatamente esse hábito que mantém milhares de pessoas sem conseguir acumular riqueza, sem conseguir realizar seus sonhos, mantendo você e muitas pessoas no absoluto zero financeiro. E eu tô aqui para te ajudar a sair do zero. A psicologia diz que o autoabandono crônico é o que faz as pessoas normalmente deixarem seus desejos, seus compromissos. É isso que faz a transformação negativa na nossa vida, porque esse hábito faz você deixar de acreditar em você mesmo. Então, fazer isso sucessivas vezes destrói a sua autoconfiança e não permite que você caminhe, não permite que você avance. E o que diz aqui basicamente é sobre o eu autêntico e o eu adaptativo. O eu autêntico é sobre aquilo que você realmente deseja, aquilo que são os seus valores. E o eu adaptativo, na verdade, é o eu que tenta de alguma forma agradar a sociedade, agradar o seu entorno, ainda que isso vá contra os seus próprios princípios. Eu vou falar aqui agora de 4 elementos citados nesse artigo da Forbes que falam sobre esse autoabandono e o quanto que isso afeta a sua vida como um todo, principalmente o seu bolso e a realização dos seus sonhos. E a primeira delas é quebrar promessas para você mesmo. Então é o seguinte: vou guardar R$10 essa semana. Esse mês eu quero acumular pelo menos R$100. Ou promessas de outras esferas. Amanhã começo a dieta. Ou a partir de semana que vem vou me inscrever na academia e vou frequentar todos os dias. E você vai quebrando essas promessas e isso de alguma forma vai afetando a sua autoconfiança, consequentemente fortalecendo o hábito do autoabandono, que é tanto prejudicial para vários aspectos da vida, principalmente aqui para o seu bolso. O segundo é silenciar a própria voz para agradar alguma coisa externa a você. Basicamente, a gente está falando aqui sobre o desejo intrínseco de você querer uma aprovação de outras pessoas. Então, o que isso gera, no final das contas? Isso gera a ida àqueles almoços mais caros que você normalmente não teria condição para ir, ou que você queria guardar esse dinheiro para outros fins e acaba usando para esse almoço, ou aquela roupa, aquele tênis, um carro, que seja, qualquer coisa que você está comprando que na verdade está sendo feito por um motivo que é além daquilo que é a sua vontade intrínseca, do eu autêntico. Na verdade, a gente está falando aqui sobre o eu adaptativo. Então, tudo aquilo que você está fazendo de alguma forma para agradar as outras pessoas, para ser aceito em algum ciclo, e de alguma forma que como que você está construindo a sua imagem, e não necessariamente aquilo que você de fato acredita. E o quanto que isso é prejudicial para o seu bolso. O terceiro elemento fala sobre ignorar a própria intuição. Então, na verdade, a gente acaba sendo afetado, às vezes, por alguma publicidade, algum convite irrecusável. Aquela coisa que, no fundo, a gente sabe, peraí, essa promessa de ganhos aqui é muito fora do normal. É estranho, mas, poxa, de alguma forma eu também não posso ficar fora disso. É o famoso FOMO, que em inglês é uma sigla para Fear of Missing Out, e ela quer dizer basicamente sobre o medo de ficar de fora. Então, as pessoas acabam aceitando determinados convites, algumas questões contra-intuitivas, basicamente porque elas têm medo de ficar de fora. Alguém te chama para um almoço que você, na verdade, não queria ir, por exemplo. De alguma forma, a tua intuição dizia que não era interessante ir naquele lugar, naquele almoço, com aquelas pessoas, mas você tem medo de que alguma coisa aconteça naquele ambiente, de que algumas conversas aconteçam e você acaba indo pelo medo de ficar de fora. Então isso é o Fear of Missing Out, a sigla FOMO, e muitas vezes a gente acaba quebrando a nossa intuição por conta disso. E o quanto que isso de alguma forma também está relacionado ao seu bolso. Você tem as ofertas de bet, ou outras questões ali de retornos milagrosos financeiros. Não acreditem nesse tipo de coisa, tá?
Isso aqui só vai fazer vocês perderem tempo e dinheiro, né? Então acreditem na intuição de vocês, vão no modo seguro, que é a melhor coisa sobre investimentos. O que eu falo sempre aqui é: muito importa o seu comportamento, o seu hábito e a sua disciplina, né? Então, se você tiver essa disciplina, esse comportamento, né, contínuo de guardar e investir, vai dar certo, né? Não fique buscando coisas mirabolantes aqui, porque isso aí é só perda de tempo. O quarto item fala sobre a violação de valores, né? No final das contas, é um pouco daquilo, né? Você acaba fazendo coisas para impressionar outras pessoas. Isso está contra os seus valores, mas você quer impressionar. Exemplo, você não acredita que, sei lá, o teu carro, seja o teu relógio ou a tua roupa, sejam algo ali que vão impactar a sua vida, a sua imagem, etc. Intrinsecamente você não acredita nisso. Esses são seus valores intrínsecos, seu eu autêntico. Mas o seu eu adaptativo está te chamando para um outro convite, que é: não, isso importa sim, você precisa estar bem apresentável, você precisa ter um carro top, você precisa ter um relógio top, o seu celular tem que ser o iPhone de última geração. Então tudo isso acaba de alguma forma também sendo contra os seus valores, e você acaba quebrando um pouco dessas promessas para você mesmo, para impressionar outras pessoas. Então é um dos importantes. A gente acabou nos outros valores citando um pouco disso, né? Mas quando você viola esses valores intrínsecos, esses valores que são seus, do eu autêntico, quanto que isso de alguma forma te prejudica, né? Então, para de querer impressionar as pessoas, né? Impressione a si mesmo. Ninguém precisa saber, né, da sua vida financeira. Se você tiver o teu conforto, do teu saldo, da tua poupança, da tua reserva de emergência garantidos, isso é o que importa para você. É isso que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não vai ser impressionando outras pessoas, porque ninguém tá nem aí pra sua vida, né? Você tá lá, comprou um carro, comprou um relógio iPhone de última geração e ninguém tá ligando para o que você tá passando dentro de casa, se suas contas estão atrasadas, se você tá comendo comida de qualidade, se as suas noites de sono estão tranquilas. Então não entra nessa não. E voltando aqui pro tema, né, do vídeo de hoje, fala um pouco sobre essa questão de quebrar as promessas. Isso gera uma quebra de autoconfiança, e como que a gente pode reverter um pouco dessa situação. Eles falam sobre você cumprir uma promessa pequena e simples no dia. Não adianta você querer mudar tudo. Então, a pessoa que nunca fez atividade física na vida, totalmente sedentária, se ela quiser, segunda-feira, quero começar, todos os dias eu vou na academia e vou passar 1 hora por dia na academia. É evidente que isso não vai funcionar. Então, o que o Mark diz nesse estudo, nesse artigo, né, publicado na Forbes? Basicamente, ele fala que você tem que buscar uma micropromessa. Então, não adianta você querer falar que todos os dias você vai na academia ficar mais de 1 hora. Faz um pequeno, tipo, essa semana eu vou, pelo menos um dia, caminhar durante 10 minutos. É uma micropromessa. Se você cumprir essa micropromessa, dá certo. Trazendo isso para o hábito financeiro, né? Não adianta você falar: esse mês eu vou começar, a partir desse mês, R$500 por mês eu vou guardar todo mês. Você nunca guardou nada e de repente você quer guardar R$500 por mês. É óbvio que isso não vai dar certo, você vai quebrar uma promessa para você mesma e, consequentemente, vai gerar esse autoabandono, que é o tema, né, desse estudo da Forbes. Então, qual é o recomendado aqui? Ao invés de você sair do 0 para 500 por mês, faz uma meta menor. Não, eu vou guardar R$10 por semana. Ou, esse mês eu quero ter pelo menos R$50 guardados. E pronto, você cumpriu essa promessa. Essas pequenas promessas, essas micropromessas sendo realizadas, elas vão começar a mudar e moldar o seu modelo mental para que você finalmente consiga acreditar em você mesmo e, a partir daí, começar a cumprir as outras promessas. Então, são pequenas promessas atômicas, né? Até falei um pouco sobre Hábitos Atômicos, um livro aí que foi publicado, né, há algum tempo, e eu comentei um pouco sobre esse livro. E é muito importante que a gente busque esses pequenos hábitos atômicos, porque essas pequenas promessas sendo realizadas, elas realmente têm um poder muito significativo. E isso também vai te ajudar nas suas realizações e no seu bolso. O segundo fala sobre um ponto aqui que é importantíssimo, que é a pausa antes de ceder.
né? Então você vem guardando dinheiro, né, semana após semana, mês após mês, sofrido, batalhando, lutando contra ali vários instintos, vários chamados do eu adaptativo, te buscando ali para poder fazer uma exibição e ser aceito na sociedade, e de repente você está se vendo numa situação de impulso. Vou gastar esse dinheiro. Qual é a recomendação aqui do estudo? Dá uma pausa de pelo menos 5 minutos. 5 minutos antes de você tomar essa decisão, para que você comece a ter contato com o seu eu autêntico e não dê espaço para o seu eu adaptativo e impulsivo agir nesse momento. Então, essa pausa, claro, nem sempre vai funcionar, né, gente? Vamos ser realistas aqui. Mas se você dá essa pausa, você consegue mitigar muito o impulso e a partir daí você finalmente vai conseguir evitar ter esses gastos que não estão, de alguma forma, condizentes ali com seus valores intrínsecos. Eu já falei aqui de um exemplo clássico e vou repetir. O exemplo é a história do relógio que eu ia comprar. Eu tenho um relógio para corrida, eu estava correndo e tudo mais na rua, e de repente eu comecei a ser impactado pelo meu entorno, né, sobre, cara, corredor de verdade usa Garmin. E por alguma razão eu acreditei nessa história e coloquei um Garmin de quase 4 mil reais num carrinho de compras e já estava prestes a comprar. E eu parei e eu fiz exatamente isso, a pausa. Peraí, o que esse Garmin vai me trazer de diferente em relação ao relógio que eu já uso hoje? E eu não consegui chegar a uma conclusão. E ali eu me dei conta de que eu estava quase dando espaço para o meu eu adaptativo impulsivo, comprando coisas que eu realmente não precisava muito para ser aceito por um grupo de corredores de rua, e eu não comprei. Então eu economizei 4 mil reais porque eu parei para pensar e segurei um pouco o impulso para refletir se aquilo realmente estava condizente com os meus valores e minhas necessidades, ou se era só uma questão de eu querer me mostrar, me provar através de objetos para outras pessoas, né? Então, olha como é que as coisas funcionam, né? Eu acho que você deve ter vários exemplos aí na sua vida que você de alguma forma cedeu por conta disso. Então, preste atenção nisso aí. E o terceiro fala sobre uma mudança importante aqui, que é a mudança da perspectiva, né? A gente falando aqui sobre riqueza, riqueza não é sobre aquilo que acontece, né, para as pessoas, ou aquilo que você mostra, aquilo que você realmente está exibindo. A riqueza, na verdade, acontece no seu momento privado, das escolhas individuais que você faz e que ninguém sabe, né, mas aquilo que você está fazendo consistentemente em prol de você mesmo, de você, da sua família, né, da qualidade de vida que você quer prover e do quanto que você realmente busca aquilo que você deseja. Acho que, de novo, elas são construídas a partir de pequenos hábitos. Se você quiser sair do zero para muita coisa, não vai dar certo, você vai quebrar suas promessas, você vai gerar o autoabandono e vai dar cada vez mais espaço para o eu adaptativo. Então, pequenas promessas, pequenas realizações, e aí sim, você vai começar a encontrar melhor o seu eu autêntico e a partir daí construir sua riqueza. Então, galera, é isso. Investir não é sobre encontrar o melhor ativo, a melhor rentabilidade. É claro que isso conta, é óbvio que isso conta, mas não é essa talvez a principal coisa que você tenha que olhar hoje, né? A principal coisa que você tem que olhar hoje é sobre o comportamento, sobre a disciplina, sobre a constância. O tempo, ele ganha, né? Com o tempo você tem mais rentabilidade, né, no juros sobre juros. Isso é falado aí largamente, né? Então, quanto antes você começar, ainda que pequeno, isso vai fazer uma grande diferença. E você pode assistir outro vídeo meu que tem aqui no YouTube também, falando sobre caminhos de você acumular pelo menos 3 salários, né? E são pequenas metas que vão sendo construídas a partir desse objetivo para que você de fato consiga conquistar isso. E uma vez que você consegue conquistar essas pequenas metas, fatalmente você vai acreditar que você pode conquistar muito mais. Se inscreva no canal, tem muita coisa que eu compartilho que tem a ver com minhas experiências pessoais sempre. Não é à toa que eu saí de um lugar aqui de entregador de livros na Saraiva, estudei a vida inteira em escola pública, passei vários perrengues que vocês nem podem imaginar na vida, mas hoje, né, consegui aqui conquistar um investimento que já ultrapassa R$1 milhão. Nem todo mundo, evidentemente, vai chegar até aqui, não é sobre você ficar se comparando com outras pessoas, mas o mais importante é o que você está fazendo hoje
para ser melhor do que você ontem? O que você está fazendo esse ano para ser melhor do que você no ano passado? É importante você comparar a sua evolução com você mesmo. Então é isso, galera. Valeu, fui!